Bom dia, gente. Bom dia a todos. Graça e paz. Aleluia. Bom dia. Mais um dia. Mais uma grande oportunidade que Deus nos dá. Estar diante da palavra, estar diante da oportunidade da transformação de mente. Estar diante da palavra, estar diante da oportunidade de uma vida com sabedoria e revelação. Louvamos a Deus pela oportunidade da palavra e pela oportunidade de mais um dia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Oramos por todos aqueles que passam por algum tipo de sofrimento agora. Pedimos a graça do Senhor sobre eles, sobre nós, sobre a nossa família. Oramos para que a boa mão do Senhor venha e nos livre de todo mal em nome de Jesus. Amém? Vamos lá na fé? Hoje, sexta-feira, e o ano está passando velozmente. 12/3, mês do meu aniversário. Esse mês faz 44 anos. Mas é assim, cada ano uma oportunidade. Dizem que aos 40 você inicia uma nova fase da sua vida. Que seja assim para a glória de Deus. Amém? Nós estamos juntos com o pastor Aloísio Silva, junto com você, pastor, pastora, membro, ovelha, servo do Senhor, filho, filha. Nós estamos aqui caminhando em algo muito poderoso, que é o estudo dos Gálatas. E já estamos agora no capítulo 4. Já estudamos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Hoje é a 23ª live, se não me engano. Nós já estudamos, então, agora no capítulo 3. Paulo vai dar pelo menos 5 provas da nossa justificação pela fé. E termina no capítulo 7, a 6ª prova da nossa justificação. Termina no capítulo 4, melhor dizendo, a prova da nossa justificação pela fé. Então, nós já vimos a prova das experiências, né? As experiências é uma prova da justificação, uma prova das escrituras, aquilo que está registrado, escrito, a prova da promessa de Deus, a promessa feita a Abraão, que chegou até nós, a prova da fraqueza da lei, da fragilidade da lei, que revela o pecado, que condena o pecado, mas não dá nenhuma saída para a pessoa, e a prova do que a fé faz por nós, que é esse transporte, né, da condição de escravo condenado para a condição de filho. E hoje nós vamos iniciar aqui, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, a prova da nossa filiação em Cristo. Então, todas essas são provas da nossa justificação pela fé. Então, Gálatas 4, de 1 ao 7. Diga assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja o dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E por que vocês são filhos? Deus, olha que coisa linda, Deus enviou o Espírito de seu Filho
ao coração de vocês e clama: Abba, Pai. Assim vocês já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Nos primeiros 7 versículos do capítulo 4, né, aqui Paulo ele substancia, né, o seu argumento da justificação exclusivamente pela fé, sem a dependência das obras da lei. No argumento de Paulo, nesse texto, poderia ser resumido de uma forma muito inteligente e simples. Poderia ser resumido assim: antes éramos escravos, agora somos filhos. Como então podemos retornar à antiga escravidão? O espírito da filiação substitui a tutela da lei. Esse seria... Desculpem, de manhã, você já sabe, né? Esse seria o resumo. Antes éramos escravos, agora somos filhos. Como então, de novo, como então podemos retornar à antiga escravidão? O espírito da filiação substitui a tutela da lei. Então, gente, aqui para Paulo, do versículo 1 ao versículo 7, a lei, Paulo está querendo mostrar que a lei era apenas um tutor dos herdeiros da promessa. Mas agora, o espírito da filiação, né, que ele fala aqui no verso 6, agora o espírito da filiação substitui o tutor. Então agora eu já não preciso mais de um pedagogo, né? No original lá, paidagogos, né? Eu não preciso mais de um pedagogo. Agora eu cresci, agora você cresceu, nós estamos em novo momento, em nova fase. Paulo enfatiza claramente que o Espírito de Cristo em nós é o selo da nossa maturidade, o selo da nossa libertação da lei, daquilo que era um tutor. Uma vez que temos o próprio Espírito habitando em nós, não precisamos mais de um tutor. O próprio Espírito aqui nos guia a toda a verdade. Tem gente que interpreta esse texto dizendo que, uma vez que eu recebi o Espírito, eu não preciso mais de um líder espiritual. Não é isso que está falando. O que está dizendo aqui é que, uma vez que você recebeu o Espírito, você não precisa mais da lei. Você não precisa mais de estar submisso à lei, porque você agora é dirigido pelo Espírito de Cristo. Isto é, você é um com Ele, Ele habita em você, você está debaixo da mesma condição, do mesmo amor, na mesma posição que o Filho tem diante do Pai. Então, nós precisamos perguntar se preferimos a bênção ou se preferimos um tutor. Se preferimos a vida no Espírito ou se preferimos a vida na lei. A verdade é que o ponto central, né, do propósito de Deus nas nossas vidas é nos fazer filhos. E não escravos. Porque Paulo diz que aqueles que vivem pela lei são escravos da lei. Paulo vai dizer, em outro texto, que naquilo que você se submete, você se torna escravo. Então, o desejo do coração de Deus, o propósito central de Deus é nos fazer filhos. Esse é o resultado final de todo o propósito da criação e da redenção. É libertar, é trazer o homem para a condição de filho. Lembra de Romanos 8, 29? Aos que... lá diz o seguinte, que ele nos predestinou isso. Que ele nos predestinou para sermos o quê? Filhos semelhantes a Jesus.
Ele nos predestinou para sermos filhos semelhantes a Jesus. O desejo do coração do Senhor é que nós possamos ser filho, tendo a imagem de seu filho. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é fazer-nos guardar a lei com seus mandamentos e ordenanças, pois ela foi dada apenas para uma finalidade temporária, tutor. Levar o ser humano à maturidade, à revelação da sua incapacidade pelo esforço próprio. Essa foi a finalidade da lei. Revelar ao homem que ele sozinho, ele não pode, que ele não dá conta, que não dá, e que ele precisa de um Salvador. Aleluia! E nós temos um Salvador. Nós recebemos um Salvador. Jesus Cristo. Aleluia! Que maravilha! O propósito de Deus, o propósito eterno de Deus é fazer de nós seus filhos, herdando a bênção da promessa do Espírito para sermos sua expressão pela eternidade. Então, quando cremos, somos livres do tutor da lei e recebemos o Espírito do Filho que clama dentro de nós, Abba, Pai. Quer dizer, quando recebemos o Espírito, assim como fomos enxertados nele, ele agora habita dentro de nós. Estamos juntos, somos um. Aleluia! Então, já não há mais separação, porque se o Filho é aceito, Jesus Cristo, eu agora também sou aceito. Se o Filho, ele está à direita de Deus, Paulo vai dizer, eu também estou, porque eu estou nele e ele está em mim. Paulo vai dizer que vocês estão assentados, né, com Cristo nas regiões celestiais. Então, nós nele, ele em nós. Né? Jesus vai dizer, né, que ele com o Pai era um e ele com nós também era um, para que todos fôssemos um. Então, nós estamos em Cristo hoje, livres de toda opressão, prisão da lei, totalmente livres e com o selo da nossa filiação, que é o Espírito de Cristo em nós. Aleluia, te abençoa isso. Isso é uma coisa muito linda. Olha, eu gosto do que o texto que foi colocado aqui como uma referência desta grande verdade, Hebreus capítulo 2, Hebreus 2, verso 10, louvado seja Deus. Esse dia eu estou mexendo lá na igreja, fazendo a plataforma, e muita poeira, gente, meu Deus, o negócio, e a alergia está atacada. Hebreus 2, verso 10, ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Olha aqui. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Então, Deus, mediante o sofrimento de Cristo, né, nos tornou perfeito. Aleluia. Fomos justificados. Então, ele nos predestinou para sermos filhos. Precisamos permanecer na posição de filhos para desfrutarmos da herança. É isso que Paulo está explicando aqui nos primeiros versos de Gálatas, capítulo 4. Precisamos permanecer. Enquanto estamos enganados e confiando na justiça da lei, não temos fé para entrar na posse da promessa. Por isso precisamos avançar e viver como filhos gerados em plena posse da herança. Precisamos avançar. Éramos, né, a nossa condição antiga era a condição da servidão da lei, mas hoje nós estamos em Cristo.
E qual que era a condição da lei? Paulo vai dar aqui, fazendo uma ilustração, né? Paulo vai dizer que aquele que vive com base na lei, ele em nada difere do escravo, ele nada difere do servo, né? Paulo vai dizer que nós somos filhos e herdeiros de tudo que pertence a nosso Pai. No entanto, enquanto ainda somos imaturos, nos sujeitamos à lei e aos regulamentos com o fim de agradar a Deus. Agora, muitos são filhos, mas vivem restringidos como se fossem escravos. Sob a lei, somos como um herdeiro durante a infância. É isso que Paulo vai dizer aqui, ó. Digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, versículo 1, em nada difere do escravo, embora seja o dono. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, está vendo? Quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, assim também era nós, na nossa imaturidade, enquanto menores, enquanto imaturos, precisávamos de lei para sermos conduzidos, dirigidos, né? Tutoriados, né? Conduzidos à plenitude, levados, né? E ainda guardados, né? Aqui diz que aquele que ainda é pequeno, mas é herdeiro, ele precisa de alguém que o guarde, né? Ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo do seu crescimento. Agora, na verdade, a promessa já é desse menor, mas ele precisa crescer. Assim foi o que aconteceu conosco, o que aconteceu com a humanidade, né? Paulo está dizendo o seguinte, que nós também passamos por essa fase, a fase da infantilidade, a fase da pequenez, a fase, o estado de menino. Por isso que quando Paulo fala da graça, ele fala da graça como algo superior, como algo maior, mais excelente, né? Ele fala, quando vocês voltam aos rudimentos da lei, vocês se decaíram da graça. Quer dizer, ele coloca a graça como algo mais elevado, como aquele que está num nível maior de percepção. E é tão interessante isso, porque enquanto a pessoa ela não percebe, ela não entende a graça de Deus, ela não aceita. Ela não consegue, ela não aceita. Por quê? Porque ela acha, não pode ser assim. Não pode ser assim. Como assim? É tão fácil, é tão simples. Ela não aceita, porque ela acha que tem que cumprir ali as regras. Ela acha que tem... Sabe aquela coisa do primeiro ciclo da vida? Eu acho isso muito interessante. Do primeiro ciclo da vida, você está ali na escola, então você tem que cumprir aquelas regras. Você tem que ir para a escola todo dia. Você tem que fazer prova, você tem que fazer as avaliações, e aí você vai, né? E tem que ser daquela forma, até o momento que você cai numa faculdade, onde ainda você tem algumas regras para cumprir, mas você é um pouco mais livre. Depois que você sai da faculdade, vamos entender isso aqui, é como se você chegasse na plenitude, né, da graça. Agora, você quer fazer uma pós-graduação. Em muitos casos, e na grande maioria, inclusive dos países de primeiro mundo, você já não tem mais que ir para a escola. Você já não tem mais que cumprir regras. Você agora é livre para buscar o conhecimento, para desfrutar da sua graduação, para fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, enfim. Agora é você que vai ter que desfrutar do saber. Sem regra, você tem que entrar na escola às 7 horas, sair 11 horas, você tem que entrar na escola 1 da tarde, sair 5h30, você tem que entrar às 22, sair
às 19 e sair às 23 horas. Não tem mais isso. Agora você que vai experienciar o nível de conhecimento e você vai buscar isso, né? A graça é assim. A gente não precisa mais da lei ditando como temos que fazer. Nós vamos desfrutar do favor, do amor e da expressão de misericórdia nos dada todo dia, todas as manhãs. Então, gente, mas enquanto o herdeiro é pequeno, ele precisa de tutor, de instrução, de direcionamento. Mas quando ele cresce, aleluia, quando nós recebemos o Espírito de Cristo em nós, já não precisamos mais de tutor. Agora nós temos o Espírito que nos guia a toda verdade. Olha que coisa linda. Todos nós passamos por essa fase no nosso crescimento espiritual. Todos nós passamos. E de vez em quando, esta imaturidade parece tentar prevalecer na nossa vida. De vez em quando parece que essa coisa da dependência da lei começa a vir. De vez em quando nós queremos voltar a sujeitar a lei e ao mérito próprio. Nós sabemos que fomos salvos pela graça. Paulo está batendo nisso aqui. Vocês foram salvos pela graça. O Espírito de Cristo hoje habita em vocês e clama, Abba, Pai. Por que vocês querem voltar aos rudimentos da lei? Nós sabemos que fomos salvos pela graça, mas somos seduzidos a pensar que agora devemos voltar a agradar a Deus com as nossas obras. Por causa disso, todo filho de Deus precisa crescer e continuar crescendo e experimentar libertação de forma prática da lei. De forma prática. Nós vamos ver isso nas fases do crescimento espiritual ali do povo de Israel no Egito. Depois pelo deserto e por fim em Canaã. Então, no Egito, o povo de Israel, eles experimentam a perfeita graça de Deus. Eles foram totalmente libertos da condenação pelo sangue do Cordeiro. Quem lembra? Moisés instituiu lá a Páscoa, não foi? Agora eles precisavam matar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta. Ali, o povo de Israel, na escravidão do Egito, eles experimentam a graça, a libertação pelo sangue do cordeiro. Mas olha a imaturidade que ela faz. Então eles saem do Egito pela graça, pelo sangue do cordeiro. Eles não mereciam nada disso, mas Deus foi lá e resgatou. Agora, no caminho do Sinai, eles encontram o quê? A lei. E por causa da lei, eles vão viver 40 anos no deserto. E pior, morrerão no deserto. Porque só entraram em Canaã os descendentes. Olha para você ver o quanto que a lei é condenatória. Aqueles que receberam a lei morreram no deserto. Eles não entraram na terra de Canaã. Mas vai vendo. Então eles passam agora pelo deserto e recebem a lei. 40 anos. Mas o alvo de Deus era levá-los a Canaã. E Canaã não simboliza o céu, mas Canaã simboliza uma vida vitoriosa debaixo da graça. É o que Deus nos promete quando nos dá a salvação. Pela graça sois salvos. Entendeu? É o que Deus nos promete. Então, o que Deus diz? Pela graça sois salvos. Olha, eu vou conduzi-los a Canaã. Então, ele resgata o povo. Eles têm a maior expressão de graça. Sangue do Cordeiro derramado. O povo sem merecimento e sem fazer nada recebe a libertação do Egito. Eles passam pelo processo de crescimento, que é o processo da lei, mas eles não entram em Canaã, porque eles não conseguem receber a graça de Deus, porque
porque no meio ali da provação, eles não conseguem reconhecer Deus como seu Senhor. E estão desejando voltar lá de novo para o Egito. Às vezes isso acontece conosco. Tem muita gente dentro da igreja, presta atenção. Tem muitas pessoas dentro das igrejas, e por que não dizer, dentro da nossa igreja, que foram salvos pelo sangue do Cordeiro, mas não conseguem deixar os rudimentos da lei e estão morrendo no deserto, enquanto tem Canaã os esperando. Canaã é uma vida vitoriosa debaixo da graça de Deus. Você não merece isso aqui, mas aqui mana leite e mel. O que você precisa para desfrutar disso aqui? Crer. É isso que você precisa para desfrutar da terra que mana leite e mel. O que você precisa para desfrutar do favor de Deus sobre a sua vida, da bênção de Deus sobre a sua vida, em todas as áreas. É crer. E não tentar se apresentar diante do Senhor pela justiça própria. E não tentar chegar diante de Deus e falar, não, eu estou aqui, eu estou tentando obedecer a lei. Toda vez que você tenta obedecer a lei, você é reprovado. Você decai da graça. Toda vez que você tenta, no nosso caso não é mais obedecer a lei do Velho Testamento, mas é pensar que pelo esforço, pensar que pelas obras, nós vamos ter acesso a Canaã. E toda vez que nós tentamos fazer isso, nós anulamos a graça e não acessamos Canaã. Lembra de Moisés? Moisés não acessou Canaã. Por quê? Porque tentou, pelo esforço próprio, fazer com que a água jorrasse da rocha. Tá ligado? Tentou, pelo esforço próprio, fazer com que a água jorrasse da rocha. Deus diz para ele, creia, Moisés, e ele bate na rocha, esforço próprio. Pá, pá. Deus diz para ele, por causa disso você vai ficar fora de Canaã. Está percebendo? O quanto que a lei, o quanto que o esforço próprio, né? O esforço próprio, a justiça própria, que é a mãe de todos os pecados, você está percebendo o quanto que isso é condenatório e te isenta de desfrutar de Canaã, que é desfrutar da vida vitoriosa debaixo da graça de Deus? Eu preciso terminar. Aqui passa muito rápido o tempo. Então, Paulo diz que no tempo da lei, no Antigo Testamento, antes de Cristo vir, o povo de Deus era herdeiro da promessa que Deus fez a Abraão, mas ainda não tinha herdado a promessa. Eram como crianças durante os anos da infância. A lei, para eles e para todos nós, é uma espécie de escravidão. Infelizmente, muitos filhos ainda não cresceram. Isso aqui é muito forte. Infelizmente, muitos filhos ainda não cresceram o suficiente para poderem experimentar a grande herança que lhes está reservada pela graça de Deus. Deixa eu te dar um identificador de que você ainda precisa crescer, amadurecer. Toda vez que você entrar debaixo de condenação, significa dizer que você está ainda dividido entre graça e lei. Porque toda vez que você entra debaixo de condenação, isso é um tipo de justiça própria. Como assim? Explico. Toda vez que eu entro em condenação, eu estou dizendo que eu fiz, mas não fiz o suficiente para ser abençoado. Percebe? Então, por que a condenação? Porque eu fiz, mas não fiz o suficiente para ser abençoado. Então, eu me autocondeno. Eu não estou pronto, eu não estou preparado. Agora, se você pensa dessa forma, você já decaiu da graça. Porque na graça, apesar da sua resistência ao que eu vou falar aqui, mas na graça, você não tem que fazer nada. Na graça, você precisa apenas confessar, pela fé. Eu sou a justiça de Deus na terra.
Na graça você tem apenas que declarar pela fé. Água, sai da rocha. Só que a gente tem dificuldade. A gente acha que dizer é muito pouco. Eu preciso bater. E é isso que te exclui de Canaã. Vou terminar por hoje, porque tem muita coisa para a gente estudar aqui e aprender. Amém? Percebeu? Terminamos aqui no versículo 7 de Gálatas, capítulo 4. Mas temos ainda que estudar um pouco mais isso. Nós vamos estudar um pouco sobre a nossa libertação e filiação em Cristo, que é ainda do verso 4 ao 7. Nós voltamos na próxima live, segunda-feira, querendo Deus. Eu oro para que o seu coração esteja aberto para receber tudo aquilo que o Espírito está nos conduzindo. E eu tenho certeza, você será levado a um lugar. Que lugar é esse? Canaã. O lugar da maravilhosa graça. O lugar do favor de Deus. Eu espero que você não tenha que morrer no deserto. Eu espero. Assim como Deus usou Paulo, Ele está me usando para dizer para você, Canaã é seu lugar. Mas não entre em Canaã quem vive na prática da lei. Deus te abençoe seu dia e sua casa. Que Deus nos livre dessa praga, desse vírus, que nos cubra com o seu sangue, que Ele guarde o Brasil, que Ele guarde a sua casa, que Ele também traga conforto às famílias enlutadas. É minha oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Sejam comigo, compartilhe essa live. Manda isso para mais pessoas. Tenho certeza que muita gente vai ser abençoada. Fica na paz do Senhor. Bom dia!